quando que a alma se separa do corpo? No exato momento em que o corpo morre, a alma se separa dele, pois a alma não habita num corpo morto. É instantâneo e não dá tempo para mais nada. A referência bíblica que afirma isso: morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 22. Então o corpo, a alma, só habita num corpo o quê? Vivo. E ela não sai do corpo enquanto o corpo está vivo. Essa conversa de que eu estava aqui e minha alma foi lá não sei para onde, minha alma viajou não sei para onde, isso não tem referência bíblica. A minha alma saiu do meu corpo e viu não sei o que, viu não sei o que lá. A alma só se aparta do corpo quando o corpo morre. O corpo morreu, a alma imediatamente, é instantâneo, porque você vê que a Bíblia diz que na hora em que o rico morreu, ele já estava onde? No inferno. E quando Lázaro morreu, daqui a pouco nós vamos ver, os anjos também vieram e levaram a alma dele para o seio de Abraão. Esse seio de Abraão é o paraíso, onde Jesus disse para o bandido lá, para o ladrão da cruz, que se arrependeu, Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo aonde? Quem estaria com ele? A alma dele. Porque, pessoal, a alma é você, que está me vendo, que está me ouvindo, que sente, que entende, que compreende. Você não é o corpo, você não é a carne física. Então você não morre. Você vai para um lugar quando esse corpo, essa matéria morrer, quando os órgãos parar de funcionar e essa carcaça cair no chão dura, morta, você continua, não mais nesse corpo. E nós vamos falar sobre isso depois, em que corpo a alma vai habitar. E se a pessoa, ela morreu sem Jesus, então os anjos da morte imediatamente vêm e tomam aquela alma e levam para o inferno. Não tem um lugar de purificação para a alma passar, não tem um tempo para ela se arrepender, não tem um tempo para ela reconhecer os seus pecados, não terá outra vida nesse mundo, ela não vai reencarnar em outro corpo. Cada corpo tem a sua alma. Esse corpo morreu, esta alma não vai mais habitar num corpo de carne e osso. Não existe reencarnação. A palavra de Deus é bem clara quando diz assim: ao homem foi dado o direito de viver uma só vez nesse mundo. Mas eu não vim de outras vidas, eu acho que eu vim de um animal, eu acho que eu quero algum bicho nas vidas passadas, ou quando eu morrer eu quero vir em forma não sei do que. Não existe isso, esquece isso. Ilusão, engano, conversa para gente dormir, não é nem para boi dormir. Porque a Bíblia revela isso. Morreu, aquela alma não vai habitar mais em nenhum corpo de carne e osso. Vai para o destino que a pessoa, que o corpo enquanto vivo deu. O que acontece com a alma quando sai do corpo? Ela é levada para o céu ou para o inferno, dependendo do destino que foi dado a ela enquanto vivo o corpo. Como afirma o texto sagrado,
aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16, 22 também. Quem tem o controle da alma quando ainda estou vivo? É o que as pessoas perguntam. Quem controla? Ah, é Deus? A alma está sob o seu controle. É você quem determina com atitudes e decisões onde ela irá passar a eternidade. Aí a oração de Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Nesse trecho da Bíblia, Davi ordena que sua alma jamais se esqueça do Senhor. Ou seja, ele quer manter sua alma voltada e apegada a quem? A Deus. Pessoal, você vê que ele está fazendo uma oração, não está falando com Deus, ele está falando com quem? Com a alma dele. Ó, alma, lembra-te do Senhor, não se esquece do teu Senhor. Ele falando consigo mesmo, com a sua alma. Ó alma, lembra-te do Senhor, não se aparta do Senhor. Quer dizer, insistindo a todo instante que a alma esteja voltada para Deus, porque num deslize, num descuido, a alma que estava limpa começa a afundar na lama de novo. Sabe quando a pessoa ela se arrepende do pecado, pega nojo do pecado, confessa aquele pecado, abandona aquele pecado, Jesus vem e lava a alma dela. A alma está limpa. A Bíblia diz que fica mais alva que a neve. Só que aí a pessoa vai e cai de novo. É a mesma coisa que o porco, quando você dá banho nele, escova ele, limpa ele e solta ele perto de uma poça de lama. Ele vai correndo, faz o quê? Mergulha. Eu não estou falando de mim isso não. Não estou sendo mal educado com você. É bíblico isso. Ele fala, Pedro fala, 1 Pedro fala, quando a pessoa volta para o pecado, é como a porca lavada que volta para o lamaçal. Aí ela mergulha de cabeça na lama, aí a alma sai imunda de novo. Aí a pessoa pode tomar banho, pode esfregar, fica impregnado nela. O pecado é uma coisa que impregna, pessoal. A pessoa fica com nojo daquilo, sabe? Muitos que vêm desesperado pedir ajuda, diz: pastor, eu não consigo nem me olhar no espelho, eu me sinto sujo, parece que eu estou sempre sujo. A pessoa que se prostitui, ela vai lá, ela toma banho, se lava, se limpa, esfrega a cabeça, esfrega o corpo, fica cheirosa, bota uma roupa, mas 2 minutos depois, 3 do ato consumado, ela já começa a sentir suja de novo, parece que ela está imunda. Só que não é o corpo, é o quê? É a alma que está podre, cheirando mal. E o diabo, pessoal, ele quer a sujeira, porque a única coisa que sobrou para ele, quando ele foi lançado fora do paraíso, foi a imundícia, a sujeira. Então ele habita num coração sujo, a alma suja é dele. Aí a pessoa às vezes não tem nem moral para fazer uma oração. Ela vai orar, parece que alguém coloca um saco de cimento em cima dela. Ela sente aquele peso por conta do pecado. E das duas uma, ou ela decide abandonar, largar, se limpar, ou então ela se joga de cabeça, de uma vez por todas, porque não tem medida de pecado
peso de pecado. Pecado é pecado. É tudo igual. Suja a sua alma. Te afasta do teu Criador e te leva para o inferno. Como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A minha alma, ele disse mais embaixo, ó, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmos 42, verso 2. Nesse trecho da Bíblia, Davi expressa o seu desejo. Qual era o desejo dele? Qual era o desejo dele? Se apresentar diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha consciência tranquila. Tranquila. Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Você se preocupa com esse momento? Te apavora quando você pensa e lembra que você vai morrer? Me apavora, pastor. Eu tenho medo dessa hora. É porque você não tem salvação, você não está salvo. Todas as pessoas que têm medo da morte, elas não estão salvas. Pessoa que dá um gelo na barriga, que arrepia, que dá um frio, faz ela respirar fundo quando fala que ela vai morrer. Fala assim, ó, você vai morrer, hein? Eu diria, graças a Deus. Se tiver certeza da salvação, graças a Deus. Se não tiver, a pessoa, você está louco? Deus me livre e guarda. Já viu gente fazer isso já, não? Até parece que isso aqui vai proteger da morte. Não vai. A Bíblia, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não deve ser um problema para você. E não será se você estiver salvo. Porque a certeza de algo muito mais glorioso que está por vir vai alegrar você. Se eu morrer, não tem problema não. Não quero morrer agora. Não é que eu não, porque eu não quero que eu tenha medo. Não quero. Quero ganhar almas para Jesus. Quero ver no que vai dar estas pessoas que têm zombado de Deus, brincado com Deus. Eu quero ver. Claro que eu quero. Eu quero ver se cumprir a promessa. Sim. Mas se ele não quiser, graças a Deus. O apóstolo Paulo disse, morrer é lucro. Você tem que chegar a esse nível espiritual para você poder dizer que está salvo. Senão você está enganado. Não está. Como nós dissemos, quem tem o controle é você. Você quem determina. Aí diz, e para onde vai? Para onde vai? Você é quem vai decidir isso. Suas escolhas de ontem, de hoje e as de amanhã mostram claramente para onde irá sua alma. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é o quê? É a divina semente. O que é a divina semente? É a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Você precisa viver cada dia como se fosse o último. Pesar a sua vida agora mesmo, nesse momento, como se este fosse o último instante. Pastor, porque pessoal, a sinceridade é tudo. Pastor, eu tenho convicção que se minha alma descolar do meu corpo agora, ela vai para o inferno. Mas eu não quero isso. Eu não quero tormento eterno. Eu não quero arder no lago de fogo e enxofre. Então você tem que tomar uma decisão.
Tem que tomar. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que hoje ainda, elas pecaram feio. Feio. Outras que ontem fizeram algo que nunca imaginaram que poderiam fazer. Ou tem outras ainda, ó, que está por um fio para fazer algo que é abominável aos olhos de Deus. E Ele está aqui agora, dizendo para você: abre teus olhos. Abre teus olhos. Desperta, ó tu que dormes, diz a Bíblia. Porque se não venho contra ti. Já imaginou Deus vir contra você? Porque quem está contra nós hoje é Satanás. Mas o Senhor Jesus está a favor. Agora, Ele diz: desperta, ó tu que dormes, porque senão virei contra ti. Chega uma hora que Ele vai vir contra. E não tem mais nada. Porque se a gente caiu na mão de Satanás, a gente clama a Deus. E se cair na mão de Deus, você vai clamar quem? Quem está acima dele? Não tem ninguém. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive. Com quem fica o domínio da alma após a morte? Existem dois senhores: o Senhor da luz e o Senhor das trevas. Aquele que tem sido o Senhor da sua vida será também o Senhor da sua alma, ou o dono dela. A Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Satanás faz de tudo, a todo instante, para ser o Senhor da sua vida, enquanto estiver nesse mundo, para ser o dono da sua alma, para toda a eternidade. Levá-lo para o tormento eterno, onde só haverá choro e ranger de dentes. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, viva uma vida de santidade. Caso contrário, não poderá desfrutar de uma vida de paz, e muito menos da salvação eterna.